nossa mente, nosso coração. Nos permita, Senhor, Pai querido, entender, Pai querido, que vem da parte do Senhor para alimentar a nossa alma. Pai querido, abençoa cada um dos irmãos que vierem, dê a tua graça, a tua unção, Pai querido, a alegria do Espírito Santo, a alegria, Senhor, Pai, que de estar diante do Senhor, a alegria de estar na tua casa. Meu Deus querido, que o Senhor possa, através do Espírito, fluir no nosso meio, providencie, Pai querido, os elementos necessários para que a nossa alma, Pai querido, seja aqui toda ela cheia do Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas aqui nessa noite. Cada um daqueles que entrarem sairão, ó Pai querido, cheios do Senhor, sairão, ó Pai querido, alegrados no seu Espírito, ó Pai, alimentados com a fé, ó Pai querido, perseverante no Senhor. Te louvamos, bendizemos, agradecemos por todas as coisas e saiba, Senhor, que esse tempo é dedicado ao Senhor. Receba esse culto, receba, Senhor, a nossa adoração. Pai querido, que o Senhor possa usar a tua palavra para libertar vidas, libertar, Pai querido, almas encarceradas. Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai querido, aproveitar o tempo, meu Pai querido, para curar corações abatidos, corações entristecidos. Pai querido, também, quem sabe, o Senhor pode trazer cura divina, o Senhor pode trazer libertação, meu Pai querido, no meio de nós. Pai querido, salvação de almas, acima de tudo, avivamento genuíno da parte do Senhor para a tua igreja. Te louvamos, enaltecemos, ó Pai querido, e colocamos nas tuas mãos, ó Pai querido, tudo o que há, porque para o Senhor é o teu reino, o poder e a glória para todos sempre, e é do Senhor, para o Senhor, toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus, santo seja o Senhor para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos cantar alguns hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Então, Maria, vem cá ajudar a gente. Canta os hinos aqui para nós, por gentileza. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vou cantar 169. Ao louvor da minha convenção, quando eu cheguei na igreja, na Assembleia de Deus pela primeira vez, tinha um adolescente louvando a Deus com esse louvor. Na hora que eu ouvi, eu me senti tocada. E a partir daí, Deus mudou a minha história, né? Glória a Deus. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava quem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te
O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E eu amo estrangeiro da cruz, e morreu a Bom, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. A palavra de Deus está em Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11. Pastor Carlos
provavelmente não chegará. Ele hoje teve que antecipar a consulta dele, que ele faz um acompanhamento, né? Que ele faz no hospital militar toda quinta, mas hoje ele teve que antecipar a consulta. E hoje, com relação ao jogo do Cruzeiro Atlético, aí o trânsito está um inferno. Aí ele já me mandou mensagem falando que está agarrado no trânsito. Provavelmente não chegará a tempo. Isso acontece. Vamos lá. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 22. Vamos lá. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu fosses cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Amém. Graças a Deus. Vamos ter só até ali. Vamos orar. O Senhor quer manifestar algum pedido público de oração? Tudo bem, né? Senhor, mais uma vez, coloco diante do Senhor a tua igreja, o teu povo. Meu Deus querido, que o Senhor possa visitar a cada um nesse momento. E a palavra do Senhor que será aqui, meu Pai, compartilhada, que seja, meu Pai, a minha voz, a voz do Senhor para a igreja. E a tua palavra, o alimento que a igreja do Senhor precisa, Pai, em nome de Jesus. Dá a tua graça a eles, dá a tua graça a mim. Dá a tua graça à igreja para que possamos aproveitar bem esse tempo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos aí foi só 3 versículos que nós lemos, mas esses 3 versículos que nós lemos, ele vem de um contexto de todo o capítulo de número 11 de Romanos. Nós não lemos ele todo porque ele é grande, mas esses 3 versículos aqui dá para dar uma resumida do capítulo inteiro, onde o apóstolo Paulo ele vem falando a respeito da nação de Israel, em que o povo de Israel ele é um povo escolhido, especial de Deus, que foi escolhido especialmente por Deus para poder identificar a obra de Deus na terra, desde da criação do homem. A história foi percorrendo, Deus fez a sua promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação. Se cumpriu então a palavra, né? Nascendo Isaac, a partir de Isaac veio seus filhos, Jacó e Esaú, e a partir de Jacó veio as 12 tribos, né? Jacó veio chamado Israel, e dali nasceu então o povo de Israel, o que nós chamamos de judeu. Na verdade, Israel, que é o antigo Jacó, recebeu o nome de Israel, né? Teve também o seu nome dado à nação de Israel. Nação, que é o país, né? O país, o que identifica o país? É a terra com as suas leis e os seus governantes, né? E o seu povo. Povo, terra, governante, leis. É o que identifica uma terra. Então Israel se tornou uma nação. Mas nem todos que são israelitas são judeus, né? Porque o judeu não é uma nação. O judeu é uma religião. O judaísmo é uma vertente daqueles que creem no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e que fez uma aliança com o Senhor. Então, assim como nem todo aquele que nasce em Israel não é judeu, ele apenas é israelita, porque é nascido lá, né? Assim como nem todo, embora o Brasil seja um país chamado cristão, nem todo que nasce no Brasil é cristão, né? Todos que nascem no Brasil é brasileiro, mas não é todos são cristãos, né? Depois cada um escolhe aí o que quer seguir, onde quer crer, onde quer colocar a sua consciência e sua fé, enfim. Então, mesmo sendo um povo especial, o povo de Israel, escolhido por Deus, mesmo sendo um povo a qual Deus escolheu fazer muitos milagres e maravilhas, com mão forte e poderosa, realizar coisas extraordinárias no meio deles, ainda no meio deles existem pessoas que não creram no Senhor, que não conseguiram acreditar no Senhor, né? A gente
vai perceber que mesmo lá no Egito, quando Deus usou a mão forte e fez com que a água se tornasse sangue e contaminou toda aquela água através de um ato milagroso, muito povo do Egito não creu no milagre do Senhor. E também, quando o povo saiu do Egito, que Deus fez jorrar água na rocha também, água limpa onde eles estavam com sede, eles beberam a água, mas também nem todos creram no Senhor. Porque a incredulidade não está no ato do milagre, está no ato de crer no coração, né? Está no ato de você colocar, centralizar o seu pensamento, a sua fé, o seu entendimento e toda a sua crença naquele que faz todas as coisas. E mesmo as pessoas vendo, não quiseram, não conseguiram crer. Alguns não quiseram, outros não creram, né? E aqui, o Senhor mesmo tendo feito aliança com o povo de Israel, alguns foram tirados da aliança, porque não aceitaram a aliança, porque não tiveram a sua fé alimentada. E aqui o apóstolo Paulo, dentro do capítulo 11, ele vai fazer uma referência de duas árvores, vai usar uma metáfora, né? Uma comparação. Ele vai usar o povo de Israel uma metáfora de oliveira, a oliveira natural. Vai chamar eles de oliveira natural. Por que oliveira natural? Porque lá em João, o Senhor Jesus vai dizer assim, o evangelista João vai dizer que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, né? Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Deus veio primeiramente e especialmente para o povo de Israel. E aqui ele vai chamar o povo de Israel de oliveira verdadeira. Vai chamar isso de oliveira natural. E aqueles demais que foram agregados, ele vai usar essa palavra aqui que é enxertados, que é o mesmo que agregado, vai chamar de zambujeiro. Zambujeiro é como se fosse uma oliveira brava, que não produz, a oliveira ela produz a oliva, né? Que é o azeite, né? Que produz azeitona, enfim, da azeitona se produz o azeite. A oliveira brava, que é chamada aqui de zambujeiro, já não produz o mesmo fruto, que produz o mesmo óleo, que produz o mesmo azeite que nós conhecemos. Então, embora seja uma espécie de oliveira, mas não é uma oliveira natural. Então o apóstolo Paulo vai fazer essa referência, chamando os gentios, todos os povos que não fazem parte do povo de Israel natural, ele vai chamar de zambujeiro. E o povo de Israel natural ele vai chamar de oliveira. E aqui no versículo de número 22 que nós lemos aqui, o apóstolo está falando aqui, olha, a respeito de alguns que foram cortados. Mesmo Deus fazendo aliança com o povo de Israel, dizendo que ele seria o seu Deus e que ele seria o seu povo, e que a mão do Senhor estaria sobre ele de forma especial, muitos se colocaram de fora dessa bênção. Muitos se colocaram de fora dessa promessa, se colocaram de fora daquilo que Deus prometeu para eles, porque não creram no Senhor e não andaram segundo os seus preceitos. Porque para se andar segundo uma aliança é feita de acordo com o preceito que é concordado entre aqueles dois que amam, né? Amós capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Tem como andar juntos? Né? Aqui a gente pode falar aqui de várias formas de aliança, né? Um casamento, uma forma de aliança, mas andarão dois juntos, casados, vão conseguir permanecer 20 anos, 30 anos, 42 anos casados, se não houver acordo entre aqueles casais, se eles não conseguirem ser guiado pelo outro dentro do acordo que fizeram dentro do casamento? Se um empregado quiser trabalhar na empresa do patrão, mas se ele não está dentro do padrão estabelecido pelo patrão pelaquela empresa, conseguirá ficar muito tempo naquela empresa? Não há, porque sempre há uma lei a ser seguida, e Deus entregou a sua lei ao seu povo para que fosse seguida, e em contraponto dessa aliança, o povo obedeceria a lei, e em contraponto Deus entraria abençoando o seu povo, prosperando o seu povo, fazendo o seu povo caminhar para frente, protegendo ele dos seus inimigos, fazendo eles conquistarem terras, fazendo eles conquistarem as forças inimigas que se opuserem contra eles, Deus o derrubaria. E assim toda a história da Bíblia, nós vemos aqui o povo de Israel sendo vencedor. Deus protegendo, Deus dando vitória, Deus entrando com milagres extraordinários, vitórias
até extraordinárias, né? Não só pela força da guerra natural, mas vitórias exercidas pela força da mão de Deus, de maneira extraordinária, dando vitória ao seu povo. Mas aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 22, vai falar assim: considera a bondade de Deus. Deus fez a sua aliança com o seu povo e tem cumprido com a sua palavra. E vocês devem considerar a bondade de Deus. É muito interessante quando falamos de Deus, porque as pessoas, elas dizem amar a Deus. É muito comum nós olharmos as pessoas dizer que ama a Deus e dizer que Deus é amor. O que mais hoje nós vemos, hoje eu falo assim, no nosso tempo moderno, é as pessoas usarem esse termo, que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor para lá, Deus é amor para cá, Deus ama para lá, porque a expressão de Deus é amor, como se a expressão de amor fosse uma expressão de tolerância. Amar é tolerar. Amar é tolerar, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Também. Mas aquele que ama, ele engole tudo? Sim ou não? Não. Aqui, nem Deus. Tirando eu aqui, né, que sou pai, e o irmão Daniel aqui que é pai, só sobrou as mulheres aí. Vocês todas são mães. Todos aqui são mães já de... Tem alguém que é... Todo mundo aqui já é mãe de adolescente para cima, né? Então não é só mãe de criança não, né? Já tem mãe de adultos, enfim. Vocês toleram e suportam e tudo que seus filhos fazem? Seus filhos fazem? Tudo que eles fazem? Hã? Não. Tudo que seus filhos fazem. Afinal de contas, vocês são mães, né? E mãe ama seus filhos. O que seus filhos fizer tá bom, visto que eu amo demais e eu não posso repreendê-los por nada, porque o meu amor é suficiente para suportar qualquer ação dos meus filhos. É verdade isso? Claro que não, né, irmãos? Até a forma e a expressão de amor, uma das expressões de amor é a repreensão. Eu tenho os meus filhos, se eu chegar e tolerá-los, todos os atos deles, tudo que eu vejo que eles estão fazendo, mesmo entendendo que o que eles estão fazendo estão errado e que aquilo não vai dar certo, mas eu, não vou corrigir, não, tadinho, eles vão ficar tristes se eu corrigir eles. Eu estou amando de verdade os meus filhos? A minha passividade, ela vai levar os meus filhos a uma condição de permissividade, e essa permissividade vai criar uma libertinagem. Essa libertinagem vai fazer com que eles percam a noção de autoridade, eles vão perder a noção de obediência, a noção de submissão, e eles vão sofrer tanto na vida moderna deles no tempo presente, como vai sofrer depois adiante. Não vão conseguir se submeter a uma autoridade policial, não vai se conseguir submeter a uma autoridade dentro de um ambiente de trabalho, não vai conseguir submeter a uma autoridade judicial, jurídica, não vai, porque eles vão sofrer. Por quê? Porque o pai que está aqui, que deveria corrigi-los, que deveria exortá-los, colocá-los na linha, dar a eles a correção correta no tempo correto. Não, eu amo, não posso ficar mexendo, eles não podem entristecer. E aí a gente está, não, amor, eu amo para lá, amo para cá, e vamos passando a mão na cabeça. E aí a gente, com essa forma de amar, nós estamos demonstrando que nós não amamos. E o apóstolo Paulo, no versículo 22, vai aqui: considera a bondade de Deus. Deus é bom? Sim, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas considera também a severidade de Deus. Versículo 22 está dizendo assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu, quando estou lá em casa lá com os meus filhos, principalmente agora, né? Minha filha já está mais velha, já tem 20 anos, é mais tranquilo com ela agora, já criou uma certa maturidade. Mas com o meu filho que está adolescente, minhas conversas com ele, a maioria do tempo que eu paro para conversar com ele, é para repreendê-lo. A maioria das minhas conversas. Se for pegar 100% da nossa conversa, eu vou dizer assim, que 70% é para repreender alguma coisa. É para repreender. Porque está naquele tempinho, né, de criar sua identidade, às vezes não quer compreender as coisas, não sei se não quer ou se compreende, mas não quer mesmo obedecer. Enfim, aí exige da gente ter uma postura firme. E a gente tem que ser severo, tem que fechar a cara. E às vezes a gente tem que falar algumas coisas que quando a gente está falando, está doendo por dentro da gente. Enquanto a gente está corrigindo,
por dentro a gente vai estar sentindo mais a dor da correção do que o próprio filho que está sendo corrigido. Porque a gente tem que ser duro, mas a gente não gostaria de ser duro. E gostaria de ser mais tranquilo, mais suave, né? Mais maleável. Mas a gente sabe, se eu não for severo, o negócio vai desandar. Então você tem que fechar a cara mesmo e ir firme com eles, deixar eles às vezes gemer, chorar, ficar meio revoltado, mas você sabe, daqui a pouco aqui vai passar. Vai ser bom para eles. Né? E aqui o Senhor fala assim, considera a bondade de Deus, mas considera também a severidade de Deus. Deus é um Deus alegre? Sim. Deus é um Deus bom? Sim. Mas Deus também é um Deus sério, severo. E a gente vai vendo na narrativa da palavra do Senhor, quantas vezes o Senhor corrigiu o seu povo, não? Com mão forte, com mão dura. A gente percebe nas linhas da palavra de Deus. Os irmãos conhecem a palavra de Deus, já a gente não precisa dissertar uma a uma que nem dá tempo, mas quantas vezes nós mesmo paramos para olhar, que quando a gente para ler analiticamente a palavra de Deus, mas Deus foi muito duro aqui, uai. Foi muito duro, sabe que precisava disso tudo aqui, né? Muitas vezes castigou o seu povo com mão muito forte, mas precisava ensiná-lo que o caminho é estreito, a porta é também, né? A porta também é. Né? E o Senhor exige de nós que nós sejamos obedientes. E a palavra do Senhor nos mostra que o objeto mais cobrado do Senhor para com o seu povo é a obediência e a fé. A obediência e a fé. E em muitas narrativas da palavra de Deus, essa conjunção subordinada chamada se, que é uma condicionante, ela aparece muitas vezes na palavra de Deus. Uma condicionante, que o Senhor nos faz uma promessa, mas você se manterá participante daquela promessa se, entre aspas, se você cumprir determinada objeção. Eu gostaria que os irmãos lessem a Bíblia, por gentileza, a gente vai ler bastante aí. Gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta. Quando eu disser, já vai abrir e vai ler. Deixa eu distribuir de uma vez então, fica mais fácil. Vocês vão procurando aí. Abre aí para nós, irmã Vera. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A irmã Leila abre Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Vai guardando aí para não ficar repetindo muitas vezes, tá? Gálatas 6 e 9. Luciana, Colossenses, capítulo 1, versículo 23. A irmã Daiane, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. Irmã Fátima, Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Irmã Maria Helena, Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Irmã Luciana, a outra Luciana. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3. Faltou só você, né, Sinal? Você não vai participar tudo. Faltou só você. Vamos começar. Vamos lá, irmão velho. 13, 5. Vamos. Olha aí, presta atenção. Examinai vós a vós mesmos. Permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Amém. Se não é que já estáis reprovados. Opa, obrigado. Examinai ou provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Se permaneceis na fé, né? Irmãos, é um elemento, uma palavrinha pequenininha, mas é um elemento fundamental para que nós mantenhamos a nossa aliança com Deus, é a fé. É a fé. E a fé, em Hebreus capítulo 6, vai dizer assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A palavra diz que para Deus nada é impossível, mas para chegar a Deus é preciso ter fé, senão é impossível. Achamos uma coisa que é impossível, que é chegar a Deus sem que seja pela fé. É impossível chegar a Deus sem a fé, porque é o elemento
que Deus cobra de nós, Ele exige de nós para que cheguemos até a Ele. Então, quando nós temos uma aliança com Deus, nós precisamos estarmos com a nossa fé alimentada. E, vez por outra, nós precisamos provar a nossa fé. Provar onde? Provar para nós mesmos, se nós estamos na fé. Tem momentos, irmãos, que a gente é combatido. Tem momentos que nós somos combatidos. As coisas nos vêm sobre nós e muitas vezes coisas simples, nos faz arrefecer, perder o ânimo. Não quero ser crente mais não. Não vou servir a Deus mais não. Às vezes a gente não abre mão de quase nada, mas a primeira coisa que a gente abre mão quando a gente pensa uma situação bem difícil é que a gente fala, não vou ser crente mais não. Parece que a primeira coisa que a gente faz é abrir mão de Deus na nossa vida, percebeu? A maioria das pessoas, quantas vezes já fui visitar algumas pessoas enfraquecidas, e quando a gente chega, e a primeira coisa que vem, porque está passando a luta, dificuldade, não sei o que, aí as pessoas abandonam a casa de Deus, não abandonam as outras coisas não. Às vezes se achega mais uma bebida alcoólica, se achega uma droga, se achega a entregar a vida ao léu, à prostituição, enfim, a todas as coisas do mundo, mas não vou chegar a Deus mais, não quero ir na igreja mais. Não é porque a igreja não é Deus, a igreja não é Deus. Não é porque nós estamos dentro da igreja que todos aqui é cheio de fé, não. Mas a casa de Deus, ela tem um símbolo, né, na nossa vida. A gente, quando vem à casa de Deus, a gente vem alimentar a fé e a gente vem exercitar a nossa fé. A gente sabe que essa casa é consagrada ao Senhor, para louvor e honra e glória do nome do Senhor, que aqui para compartilhar a palavra de Deus, para alimentar a nossa fé. Nós vimos aqui, sabemos que o nome do Senhor está estabelecido aqui, para que aqui o nome do Senhor, a palavra do Senhor diz que toda oração feita nesse lugar, os ouvidos do Senhor estão abertos para as súplicas feitas nesse lugar, porque aqui é consagrado ao Senhor. Então aqui é estabelecido ao Senhor. Então quando viemos municiados pela fé, viemos buscar a fé, viemos levar a fé, viemos alimentar a fé, fortalecer a fé. E precisamos muitas vezes provar se nós estamos mesmos permanecidos na fé. Se estamos permanecendo na fé. E provar as nossas condutas, se a nossa conduta também nos mostra que nós estamos caminhando na fé. Há pessoas que acostumaram com a igreja. Há pessoas que acostumaram com a igreja. Elas já não vêm mais pela fé, ela vem pelo costume. Mas quando você sai da sua casa e você tem na sua mente aquele hino que tem uma música, um louvor que nós cantamos, muito antigo, né? Um corinho fala assim: que viestes fazer aqui. Se isso é verdade, você vem anunciado pela fé. Se isso é verdade. Mas às vezes a gente vem, mas não vem para louvar a Deus, não. Às vezes vem apenas pelo mero costume de vir. Então a gente precisa às vezes provar: Senhor, será que eu estou realmente firme na fé no Senhor, permanecendo na fé que o Senhor estabeleceu no meu coração? Se eu estou indo para a casa do Senhor, é para cultuar ao Senhor. Quando você vem até aqui, você vem buscar, e o que você vem buscar você leva, e o que você vem trazer você deixa aqui. O que você vem trazer? Veio trazer louvor, veio trazer adoração, veio trazer para o Senhor o seu sacrifício de louvor. Às vezes é importante a gente provar se permanecemos na fé, porque se permanecemos na fé, né? A irmã leu aí: provai se permanecer na fé. Por quê, irmã velha? Continua o texto que fala? Permanecer na fé, provai-vos a vós mesmos. Sim. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Aleluia. Então é que já estáis reprovados. Oh, aleluia. Mas você sabe se Cristo está em vós, irmãos? Você tem certeza que Cristo está dentro de você? Através do Espírito Santo? E quando o Espírito de Deus está em você, você se sente fortalecido, irmãos. O crente que tem o Espírito de Deus, irmãos, ele não é medroso, não é covarde, ele não foge da batalha, mas ele entra na batalha, ele se encoraja na batalha, porque ele sabe que maior que está em dele do que o que está no mundo. Aleluia! Então, irmão, aquele que permanece na fé, tira uma prova, tem hora. E aqui o texto a irmã leu, fala assim: olha,
Prova você mesmo, viu? Prova você mesmo. Você mesmo tira a própria prova. Fica esperando os outros provar você não. Não é necessário o pastor. Olha, fulano ali é uma mulher de muita fé. O irmão ali é um irmão de muita fé. Quem é, irmão? O pastor aqui não tem capacidade de fazer leitura de fé de ninguém não, viu, irmãos? Aqui para mim todo mundo é igual. Eu não consigo medir. Ah não, a irmã Glória tem mais fé que a irmã Sinalva. Irmã Sinalva tem mais fé que a irmã Luciana. Aí tem como fazer isso não. Mas você sabe o tamanho da sua fé. Mas a sua fé, irmão, precisa ser alimentada todo dia e fortalecida. Se for fraca a sua fé, se for pouca a tua fé, vai pedindo ao Senhor, fortaleça a minha fé. Me encoraje, Senhor, para que a minha fé seja mais fortalecida. E vai fazendo treinamentos, irmãos, porque a fé, ela é fortalecida a partir de treinamentos de fé. Como que é treinamento de fé? Não é para academia não, né? Só é para academia da fé, né? É você lendo a palavra de Deus, é você orando ao Senhor, jejuando ao Senhor, se colocando na fronteira, se colocando na linha de frente na obra do Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui, me usa. E na hora que o Senhor colocar a sua mão, você entra com o seu ombro debaixo varado e não retira a sua força. Louvado seja o nome do Senhor. Leia o segundo versículo, por gentileza. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Oh, aleluia. Uma outra condicionante aqui, olha aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se nós não tivermos desfalecido. Porque há quem comece. Tem muitas pessoas que têm muita iniciativa, mas não tem acabativa. Já viu como que é, às vezes, quando começa o ano, faz a virada do ano, lá no finalzinho de dezembro, do dia 20 de dezembro para lá, as pessoas começam a fazer suas promessas para o próximo ano, né? Ano que vem, em nome de Jesus, eu vou fazer não sei o quê. Ano que vem, vou começar a fazer isso. Ano que vem, vou fazer academia. Ano que vem, vou começar a estudar não sei o quê. Ano que vem, e a gente faz um monte de plano para o ano que vem. Aí o ano começa. E as pessoas, de fato, vai lá e começam. Se tem um lugar onde é que bomba mesmo, fica bombando, tem sucesso total, é a academia, né? Mês de janeiro, né? E o povo começa o ano, não, esse ano eu vou, aí vai para a academia. Mas não é só na academia. A escola dominical registra essas melhores notas de presença em janeiro e fevereiro. Porque as pessoas, não, esse ano eu vou participar da escola dominical. Né? Os cultos são mais frequentados no mês de janeiro, fevereiro, início de ano. Não, porque esse ano eu vou levar mais a sério. Eu vou fazer mais, eu vou e tal. Todos os trabalhos, irmãos, eles têm mais participação, têm mais sucesso no mês de janeiro e fevereiro, porque é o início do ano. As pessoas, elas fazem a promessa de que vão fazer. Elas têm iniciativa e até começam. O problema é que quando chega lá para maio, para junho, a força já está indo, ó. Vai desfalecendo. As pessoas começam fazendo bem. Vai fazendo bem. Mas não tem a perspectiva da fé, aquela fé fortalecida, a ponto de saber que está fazendo para Deus, e é Ele quem que dará a cada um de nós a recompensa pelo nosso trabalho. E a irmã leu aí que se nós não havemos falecido, né? Falei, a palavra é desfalecer, falecer, morrer. Desfalecer é perder o ânimo, né? Nós vamos enfraquecendo, né? Se nós não estivermos desfalecidos, porque a gente começa e vai desfalecendo. Ah, mas eu comecei, mas não gostei do pastor da igreja. Ah, mas eu não estou gostando da dirigente de consideração. Ah, mas não sei o que. E a gente vai desfalecendo, procurando alguma explicação para o porquê que eu não estou fazendo. Por que eu não vou fazer? Por que eu isso, por que naquilo? E a gente vai desfalecendo. E acaba, irmãos, que a gente começa e não acaba. Mas a palavra do Senhor está dizendo assim, que se nós não houvermos desfalecido, nós receberemos de Deus o galardão. Receberemos de Deus a nossa coroa.
Nós precisamos continuar firmes, irmãos, porque Deus é bom, mas Ele é severo na sua conduta, na sua cobrança, na nossa ação de fé, irmãos. E nós não podemos desfalecer. Em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 20, vai dizer assim, que eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Deus já nos deu a vitória, mas nós precisamos guardar a coroa. Nós precisamos perseverar até o fim. Se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Mas se nós não perseverarmos, se nós desfalecermos, nós vamos nadar. Alguns até morrem na praia, outros morrem até antes da praia, né? Nem chega na praia, morrem antes de chegar na praia. Mas, irmãos, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, irmãos. Mas, irmãos, vocês aqui em Xangri-Lá são daqueles que progridem para a salvação, para receber o Senhor a coroa da vida, irmãos. E vamos com fé, vamos com perseverança, porque só mais um pouquinho de tempo e Jesus Cristo está aí para buscar a sua igreja, e você faz parte dessa igreja, e Jesus está para buscar, irmãos. Mas não é só buscar a igreja não, irmãos. Não é só a salvação da nossa alma não. Jesus também tem na sua mão a dar uma recompensa a cada um segundo o seu trabalho. Então não desfaleça a sua mão não. Não desfaleça a sua fé não. Não vai desfalecer no caminho não. Não deixa Satanás te esmorecer não, irmãos. Mas em nome de Jesus, seja encorajado para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, Aleluia. e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu falo e também nisso. Glória a Deus. Se permaneceis fundados e firmes, né, irmãos? Fundado e firme, né? Irmãos, o fundamento é o alicerce. Aqui quando fala fundado, não, porque uma casa, às vezes, ela está construída e tem ali a ideia de que ela está firme, mas a gente vê aí muitas casas, às vezes em época de chuva, em época, né, que nós estamos vivendo tempo de muita chuva, em casas que estão na beira de barranco, a gente olha casas até bonitas, né? Não vamos falar só de favela não, às vezes toda vez que fala de desmoronamento, essas coisas, a gente lembra logo de favela. Mas algum tempo atrás, acho que os irmãos devem ter visto no jornal, uns anos desses para trás, uns 4 anos para trás, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Quando desmoronou montanha abaixo, assim, várias casas lindas, né? Umas casas de alto padrão que desceram lá abaixo, né? Petrópolis, no Rio de Janeiro, é uma cidade turística, todo mundo quer passar por lá, conhecer Petrópolis, né? Viajar para lá. A senhora que é do Rio de Janeiro? A senhora não, né? A senhora chegou no Rio de Janeiro, né? Não. É. Lá em Petrópolis é uma cidade turística, uma cidade que muita gente gosta de conhecer, né? E mesmo sendo uma cidade bonita, quando choveu, ó, os barrancos, que as casas bonitas desceu abaixo, porque a casa parece firme, mas está num lugar muito vulnerável, Então, sempre quando chove, muitas pessoas ficam apavoradas. Jesus toma a referência da casa construída na areia, né? E aí essa casa construída na areia também é bem próxima da praia, mas não é só na praia que a casa, os fundamentos são vulneráveis não, às vezes próximo de encostas. Mas aqui está falando da fé. Muitas pessoas parecem que têm a sua fé que não é fundamentada, não é firme. As pessoas às vezes vão cultuando o Senhor, cantando a Deus com alegria, louvando a Deus, tem a palavra de Deus, lê a Bíblia e tudo, mas quando qualquer vento de doutrina chega, já leva a pessoa embora. A pessoa já fica balançada. A pessoa simplesmente já pega